Ao vivo para mais uma live, para mais um encontro, para mais uma entrega de conhecimentos embasados na ciência e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que você que está aí do outro lado sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis, como o excesso de peso, seja em que nível for, independe, ou diabetes tipo 2, doenças do sistema cardiovascular, ou do sistema vascular ou do sistema cardíaco, tanto faz. Diversos tipos de cânceres, fibromialgia, ou outras doenças osteoarticulares, esteatose hepática, enfim, qualquer doença crônica não transmissível e que esteja te causando sofrimento e cujo sofrimento você não aguenta mais, você tem ciência, você tem certeza que não quer continuar vivendo dessa maneira, tudo que eu te trago aqui e gratuitamente vai servir para você implementar, para você tornar ação na tua vida, no teu dia a dia. Por isso eu disse, as ferramentas são adaptáveis a toda e qualquer pessoa, ambiente, condição ou situação. Para que você possa reconquistar a tua saúde de maneira simples, de maneira natural, sem mágica, sem milagre, sem intervenções radicais, sem aumentar o teu sofrimento. Simplesmente compreendendo que se você chegou nesse lugar de ter o teu corpo sofrendo por doenças crônicas não transmissíveis que são evitáveis, é pelo simples fato de que existem conhecimentos, existem ferramentas que você não conhece. Existem escolhas que você não fez. Você fez escolhas condizentes com o desenvolvimento da doença e não com a formação de uma biologia saudável. Isso não é sobre culpa, sobre erro, sobre falha. Isso é sobre ignorância. Ignorar que se eu acessar certos conhecimentos, eu posso mudar esta situação. Ignorar que se eu estou agindo de tais maneiras, se eu estou fazendo tais escolhas, certamente eu estou fomentando a doença ou fomentando uma biologia propensa ao desenvolvimento da doença. Eu gosto, especialmente tenho feito nos últimos tempos, de dar exemplos, de contar situações do dia a dia. E para tentar ilustrar esta coisa de assim, existe algo que você não conhece. E esse algo não é difícil, não é uma coisa miraculosa, não é uma coisa, nossa, que coisa difícil, que coisa espetacular, que coisa... Não é nada disso. Existe simplesmente sobre aprendizado ao longo da vida, sobre a cultura familiar, regional, seja de que ambiente for. Às vezes é a cultura familiar mesmo, às vezes é da sua comunidade, da sua cidade, do seu bairro, do seu país, do seu estado. Às vezes é sobre os lugares onde você frequenta, que fazem parte da tua cultura. Aquilo tudo que você conhece não são conhecimentos ou não são conhecimentos úteis para a promoção da saúde. Não são conhecimentos úteis para garantir que uma pessoa saudável continue saudável. Por quê? E por que eu estou falando de conhecimento? Mas eu também falei de ação, de prática, de escolhas. Porque nós sabemos, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que existe uma forma de
É como se fosse uma fórmula, vou colocar bem entre aspas, mas uma maneira de como a vida funciona. 3 passos, vamos dizer assim. Alguns passos. Esses passos, que na verdade não são 3, são 4, é sobre como toda a humanidade e cada pessoa funciona. Porque o todo é igual à parte, e a parte é igual ao todo, já que um faz parte do outro e coexistem juntos e não separadamente. Então, a humanidade ou cada pessoa funciona da seguinte maneira. Surge um pensamento, este pensamento gera uma emoção, esta emoção gera uma ação e a ação gera um resultado. Então são 4 passos. Isso para toda e qualquer pessoa, como também para o todo. E o todo que eu estou falando é todas as pessoas habitando o planeta Terra. Então sempre vai ter exatamente esse caminho. Um pensamento ou vários pensamentos que criam emoções ou uma emoção. Esta emoção faz com que uma pessoa aja de determinada maneira. E ao agir de determinada maneira, nós temos resultado. Sempre e em toda situação e a qualquer tempo na nossa vida, vai acontecer exatamente isso. Eu vou dar um exemplo, que é muito comum. E aí eu não vou falar, aconteceu comigo ou com tal pessoa. Acontece, mas já aconteceu comigo. Vamos dizer que eu tenho... hoje já são mais de 7h30 da noite. Eu tenho medo de sair à noite. Moro em São Paulo, é uma cidade grande, faz de conta que eu tenho medo de sair à noite. Isto é um pensamento. Eu penso que sair à noite é perigoso. Eu posso ser assaltada, enfim. Então, e aí isso gera uma emoção. O pensamento de que se eu sair à noite eu posso ser assaltada, minimamente, não vou entrar em muitos detalhes, só para ilustrar que essa questão de pensamento gera emoção, emoção que gera ação, ação que gera resultado. Então tá, eu, Maria Nilde, imagine que eu pense que alguém me convidou para sair à noite, vamos encontra no restaurante para a gente conversar. Não quero sair à noite porque eu acho que é perigoso, eu corro o risco de ser assaltado. Ao ter este pensamento, a emoção que gera em mim é de medo. Medo de ser assaltada, medo de perder um bem material, medo de no assalto alguém me machucar, medo de até naquele assalto eu ser assassinado. Medo gera uma emoção de medo. Estou dando exemplo aqui para ilustrar essa sequência que eu falei de 4 passos, que rege cada pessoa e toda a humanidade. É assim que funciona, é assim que nós funcionamos. Pensamento gera emoção, emoção gera ação, ação gera resultado. Então eu pensei que sair à noite é perigoso e eu corro o risco de ser assaltada. Este pensamento gera a emoção do medo, medo de ser assaltada. Assalto é sobre levarem meus bens e até talvez outras consequências. Esta emoção gera uma ação. Criação, que é ação, ficar em casa, não vou sair à noite. O resultado de não sair à noite é não ir ao teatro, não ir jantar fora, não ir viver experiências noturnas da minha cidade. Esse é o resultado, perder inúmeras possibilidades de viver experiências de coisas que só acontecem à noite. Existem muitas coisas. Eu dei exemplo aqui de 2 coisas. Mas muitas. E eu só estou dando um exemplo para que você entenda como, quando eu digo que tudo em nós, em toda a humanidade, qualquer pessoa e também no total, funciona da mesma maneira. Pensamento gera emoção, gera ação, resultado. É igual a resultado.
Então eu dei um exemplo aqui bem bobo, bem básico. Por quê? Porque isso não é diferente para a saúde de cada pessoa. E, na maioria das vezes, a pessoa que já desenvolveu doença crônica, ela não tem consciência do que está fazendo ou de onde vem a doença. Só agora eu percebi que estou sem os fones, que tem microfone, portanto aumento o som, me desculpe. E ainda eu percebi que estou falando relativamente baixo, então vou colocar os fones, porque esses fones têm microfone, então melhora muito o áudio para você e para mim. E claro, antes de continuar esta live, antes de continuar esta aula, eu quero me apresentar, né? Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, caso você não me conheça, ainda chegou agora neste perfil, nem sabe do que se trata, porque eu fiz uma introdução aqui totalmente diferente. Caminho do sucesso ou do insucesso, né? Foi essa introdução que eu fiz sobre 4 passos que te levam. Aliás, eu vou colocar diferente o título desta live. 4 passos que levam ao sucesso ou o contrário. Ou 4 passos que te levam ao sucesso. No caso aqui, a saúde. Ai, Deus, tá difícil aqui para escrever, né? Porque... ou não. Ao sucesso ou não. 4 passos que te levam ao sucesso ou ao insucesso. Pensamento que gera ação, que gera emoção, pensamento que gera emoção, que gera ação, que cria um resultado. Então, para você que está chegando aqui agora, o meu nome é Maria Nilde e neste perfil aqui, que leva o meu nome, Maria Nilde Anchieta, como também no meu canal no YouTube, o assunto é saúde. Embora na introdução eu não tenha falado de saúde e mais ainda de combate das doenças crônicas não transmissíveis, é disso que se trata aqui, é disso que se trata também no meu canal do YouTube, que leva o mesmo nome, Maria Nilde Anchieta, e se você preferir, pode. Aliás, eu te convido, sugiro que você não só acesse, que tem inúmeros vídeos onde você vai se beneficiar muito na promoção da tua saúde e no combate a toda e qualquer doença crônica que você esteja enfrentando, e tudo gratuitamente. Na próxima live eu prometo trazer o número de vídeos que já tem no meu canal do YouTube. E é claro que uma vez que você vai ter acesso a tanto conteúdo libertador, que vai te tirar, capaz de te ajudar a sair da prisão de 1, 2 ou 3 doenças crônicas para a liberdade de uma saúde elevadíssima, você vai se inscrever nesse canal, porque merece isso, né? Então, por favor. E também, além disso, compartilha esta live. Clica no link, clica na parte inferior direita do teu smartphone, nesse aviãozinho, nessa seta que você está vendo aí embaixo, do lado direito. Manda para aquela pessoa que você ama e que quer ver mais saudável e manda junto uma breve mensagem dizendo: este é o perfil da professora Maria Nilde e aqui, agora, neste momento, está acontecendo uma live ao vivo onde ela entrega conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e eficazes, de eficácia comprovada, para que você possa combater toda e qualquer doença crônica que esteja te fazendo sofrer. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto, porque é saúde, é combate das doenças crônicas, e eu vou te dar um outro exemplo. Uma pessoa, uma mulher, hoje estava conversando comigo sobre saúde, sobre esse meu universo, que eu sou
A gente gosta de brincar entre amigos. Alguns dizem, e eu até não me importo de ouvir isso, eu sou, segundo eles, a maluca da saúde. A maluca da saúde. Por mais que a gente saia da rotina, por mais que a gente viva experiências diferentes, frequentemente eu não mudo os meus hábitos em nenhuma hipótese. Então, se eu estou de jejum, eu estou de jejum, não importa se a rotina é diferente, eu continuo de jejum. Se é sobre fazer exercício físico, sobre se movimentar, não importa a minha rotina, eu continuo a fazer o máximo que eu consigo. Se é sobre alimentos saudáveis, não importa o quanto eu saio da rotina, eu continuo a escolher o que há de melhor em cada situação, ou até a me abster de comer, se for muito ruim as opções disponíveis, e a esperar até que eu tenha a oportunidade de encontrar algo melhor. Esta sou eu. Por isso, os meus amigos, os mais próximos, às vezes falam, a maluca da saúde. Essa é a maluca da saúde. Essa é a maluca da vida saudável. É a maluca da vida saudável. Então, sabendo disso, as pessoas, quando se aproximam de mim, quando começam a conversar, acabam percebendo isso rapidamente, porque este é meu mundo, esse é o universo onde eu estou inserida e onde eu vivo, e é o que eu vivo, é o que impregna, está impregnado em mim, portanto, como que eu posso dizer? É como se os meus poros, as minhas células todas reverberassem esse tipo de... É o que reverbera os meus poros, as minhas células, tudo em mim. Então essa mulher, conversando comigo, depois de ter me ouvido conversar com os meus amigos e tal, ela disse, a minha alimentação é ótima. Minha alimentação é muito boa, eu não preciso mexer em nada disso. A única questão é que eu estou um tempo sem fazer exercícios físicos. Eu preciso voltar. O que você me sugere? E veja que dificuldade para mim, que não conheço esta mulher, não conheço com profundidade, não sei os hábitos dela em detalhe, não tenho todo o histórico dela ainda, era só uma conversa superficial ali, inicial. Mas só de olhar para aquela mulher, eu posso atestar, sem medo de errar, que a alimentação dela está muito longe de ser regular. Quem dirá ótima. E como assim, Maria Nilde? Como que você sabe disso? Eu sei, porque não é o exercício físico o maior responsável pela perda de gordura corporal. É a alimentação, ou pela manutenção de um corpo mais magro. É a alimentação. Os exercícios físicos têm inúmeros benefícios. Inúmeros. Que eu não vou entrar no mérito agora, porque não há necessidade. Porque eu falo muito sobre isso, e para as minhas alunas e alunos, a gente tem um programa que é completo, que a gente traz com riqueza de detalhes e de exemplos para justificar para quem ainda tem dúvida. É muito mais valioso, ou são muito mais valiosos os benefícios que o exercício físico traz para uma pessoa do que apenas reduzir a gordura corporal. É muito mais do que isso. E a maioria das pessoas não tem ideia, não tem noção. Como aquela mulher não tem noção de que não, a alimentação dela não tem como ser ótima, nem boa chega a ser, e se muito a regular. E eu posso afirmar isso sem conhecer, porque só de ver a pessoa, claro que não dá para avaliar a composição corporal, mas dá para saber, olhando para a pessoa, se tem ali excesso de gordura. Ou dá para saber. E se tem excesso de gordura, é claro que é sobre a alimentação. Não é sobre a ausência de exercício. Se a alimentação de alguém for ótima, esta pessoa pode ter pouca habilidade física, talvez até pouca força, porque força e habilidade andam juntas. Ela pode ter um acervo motor precário, né? As pessoas chamam de coordenação motora, pode ser precária, ela pode ter
realmente falta de habilidade, porque isso é sobre aprendizado. Ela pode até ter uma força, mas uma força sem propriocepção para controle, então por isso que dificulta movimentos, eu quis dizer. Uma coisa é a pessoa ter força para pegar algo pesado de qualquer jeito, e outra coisa é uma força de quem se exercita, de quem sabe usar essa força. Então a pessoa pode, se ela tiver uma alimentação ótima, ela pode ter esse tipo de dificuldade. Ela vai ter uma força ali que não é consciente, então não tem como usar, e ela pode não ter habilidades diversas no âmbito motor. Mas excesso de gordura ela não terá. Não tem como ter, porque uma alimentação ótima, no contexto em que nós estávamos tratando, impossibilita a pessoa de acumular gordura em seu corpo. Então esta mulher estava mentindo para mim? Não, é claro que não. Esta mulher estava mentindo para si mesma? Também não, é óbvio que não. Esta mulher não tem consciência do que é uma alimentação saudável. Olha só a diferença, observe como é complexo ajudar as pessoas nesse contexto de doença crônica não transmissível. Porque a população, de um modo geral, na sua maioria, claro, tem exceções, não tem esse tipo de informação. Elas ignoram as coisas. Aquela mulher acredita que a alimentação dela é ótima. É ótimo dentro do quê? Do conhecimento dela, da história de vida, das experiências dela. É possível que aquela mulher tenha sido criada num ambiente onde se comia muito, eu vou dizer aqui, junk food ou fast food, se você preferir, popularmente, a popular porcaria, onde se comia muita só porcaria. E aí, né, se for falar de um jeito mais técnico, junk food. E ela, depois de adulta, optou por comer uma comida mais caseira. Digamos que ela cozinha ou alguém cozinha para ela. Por ter saído do junk food para uma comida cozinhada na casa dela, feita na casa dela, ela já entende que é uma alimentação ótima. Porque o conhecimento dela só vai até ali. Por isso que ela está com excesso de peso. De peso não, de gordura. Porque excesso de peso pode acontecer que a pessoa tem bastante músculo e essa pessoa vai ser bastante pesada. Tanto que IMC não é uma métrica para avaliar pessoas musculosas. Pessoas, por exemplo, do levantamento de peso. Porque aquela pessoa vai ter aquela pessoa vai ter um IMC altíssimo e não é de gordura. Contudo, aquela mulher está assim, é com excesso de gordura. E ela acredita que a alimentação dela é ótima e que o excesso de gordura é apenas pela ausência de práticas corporais. Mas eu afirmo que não. Primeiro porque a prática corporal, o gasto calórico da prática corporal é quase que... tem pouco peso mediante a ingesta calórica. Por isso que aquela coisa de contar caloria não funciona muito. A prática corporal, as práticas corporais, os exercícios físicos, os programas de exercício são maravilhosos, têm benefícios inúmeros para doenças físicas, mentais e emocionais. Eu vou dar um exemplo aqui só para você não achar que exercício não tem valor. Exercício físico regular, adequado e por tempo contínuo, por longo prazo, elimina, eu vou usar a palavra elimina para não usar uma outra palavra que é pouco recomendada. Elimina depressão. Não importa o nível de depressão. É claro que uma pessoa em depressão profunda, ela vai ter uma dificuldade enorme de sair da sua cama até para tomar banho, quem dirá para fazer exercício. Mas se uma pessoa naquela condição for capaz de fazer e for capaz de persistir naquela prática frequentemente, em bem menos tempo do que você ou ela imaginam, ela estará livre da depressão. Eu só estou dando esse exemplo porque, como eu disse aqui, não é o exercício
que é o maior protagonista na redução de gordura corporal, pode parecer para algumas pessoas que o exercício físico não tem valor. Não, tem valor imensurável e não é possível medir, porque para cada necessidade, para cada situação, para cada intensidade, para cada pessoa, para cada percepção, vai ser diferente. Não é porque não aconteceu aquilo tudo que aconteceu no outro. Por exemplo, uma pessoa vai começar, está 2, 3 semanas fazendo exercício e tinha insônia e agora dorme a noite inteira. É um benefício incrível para a saúde dela no todo. Mas ela teve vários benefícios, só que o que estava pegando para ela, o que estava incomodando ela, era a insônia. Então, os outros podem passar despercebido. Outra pessoa pode, estava dormindo, ou acreditava que dormia bem, mas já acordava cansada. Acordava sem energia, as pernas, eu escuto muito isso, eu já senti isso antigamente. Parece que as pernas pesam 1 tonelada. E aí, com 2, 3 semanas ou um pouco mais de prática de exercícios físicos, essa pessoa acorda com as pernas leves, com mais disposição, com mais energia. Não tem aquela preguiça de acordar, aquela dificuldade para acordar, para sair da cama. Esta pessoa vai observar o sono que melhorou, ou os outros benefícios todos? Não, porque para ela o que estava pegando era aquela dificuldade de sair da cama de manhã, em razão das suas pernas pesarem como se fosse 1 tonelada. Dela acordar como, eu escuto às vezes as pessoas dizem, parece que um trator passou por cima de mim. Então, é imensurável os benefícios são, né, imensuráveis os benefícios das práticas corporais contínuas, persistente e de longo prazo. E por longo prazo, entenda a vida toda. Contudo, o maior protagonismo dessas práticas não é na perda de gordura. A alimentação, sim. Então, quando aquela mulher vem e me diz, minha alimentação é ótima, eu só preciso voltar a fazer exercícios, é claro, se ela está sedentária, sem dúvida que eu não gosto da palavra preciso, eu gosto da palavra quero. E hoje eu disse isso também para uma colega. Mas se ela entende que é importante e que ela precisa, ótimo, ela precisa mesmo, por inúmeras razões. Mas não é sobre a perda de gordura. O excesso, o acúmulo de gordura está principalmente na ingesta, na alimentação, naquilo que você coloca dentro do teu corpo. E por que aquela mulher está dizendo isso? Porque ela ignora que essa não seja a causa. Ela ignora que a alimentação dela não é boa. Ela acredita mesmo que a alimentação dela é boa. Porque o parâmetro dela é limitado. Os conhecimentos que ela tem para parametrizar a alimentação dela não são elevados o suficiente ou não são o suficiente para que ela tenha uma alimentação realmente que possa favorecer a saúde dela, no sentido de não possibilitar o acúmulo de gordura. Porque é a minha alimentação que impossibilita o acúmulo de gordura no meu corpo já há bastante tempo. Não é as minhas práticas corporais. As minhas práticas corporais me trazem inúmeros outros benefícios, mas não é sobre o acúmulo de gordura. Não é. É sobre os alimentos que eu ingiro, as bebidas que eu ingiro. Por isso que ter a informação, ou mais ainda, ter a consciência de que eu não sei o suficiente e é por isso que eu estou enfrentando tal problema, é o primeiro passo para encontrar a solução. Ponto. Então, ter a consciência de que se eu estou enfrentando uma doença crônica, você que está aí do outro lado, ter esta consciência de que se você está enfrentando 1, 2, 3 ou mais doenças crônicas, claramente, isso só é possível de acontecer porque você ignora, você desconhece aquele conhecimento, aquelas ferramentas que iam garantir a você se manter saudável. Como se está se mantendo, se a doença está se mantendo no teu corpo, se você está por muito tempo doente, enfrentando essas doenças crônicas, vivendo a experiência de doenças crônicas, é porque você
desconhece quais são as maneiras de combater tais doenças e também de evitá-las. É simples assim, é sobre conhecimento. Porque esse conhecimento existe. Então, quando aquela mulher vem e diz para mim, olha, a minha alimentação é ótima, eu só preciso voltar a me exercitar. E ela estava se referindo ao excesso de peso. E aí imagine eu, ali, olhando nos olhos da mulher, era a primeira conversa que nós estávamos tendo de toda a nossa vida. Imagine eu dizer para ela imediatamente, você está enganado. Sua alimentação não é ótima. Se a sua alimentação fosse ótima, você não estaria com excesso de gordura no seu corpo. Não tem como. Ela ia se chocar, ia me agredir, ia ficar brava comigo. Então, esta informação, esta clareza, essa ajuda, ela precisa ser muito trabalhada, precisa de tempo, precisa de paciência e a pessoa precisa querer. Não há como eu dizer no primeiro momento a verdade para essa pessoa. Claro que se ela estivesse na Ânima Mentoria, eu iria, fulana, como que é a tua alimentação? E aí ela ia começar a me descrever e eu ia poder já explicando para ela, olha, você se engana com relação a esse alimento, você se engana com relação... Porque as pessoas se enganam mesmo, da mesma maneira que eu me engano muito sobre outros assuntos. Sobre combate de doenças crônicas e promoção da saúde, desculpa, não me engano não. Eu domino essa ciência, esse conhecimento eu domino. Essas ferramentas eu domino. Mas sobre inúmeros outros assuntos eu desconheço, eu ignoro. E esta mulher ignora que a alimentação dela está longe de ser boa. Muito longe. Ótimo, então vai demorar, não sei se vai demorar, vai depender do engajamento dela. Mas ótimo, está mais longe ainda. E como ela ignora, adivinha o que acontece? A tendência é que ela continue a aumentar a gordura corporal nela, que é uma doença. Excesso de gordura é a doença crônica. E essa mulher, por ignorar que a alimentação dela não é adequada, não é boa quanto ela imagina, ela está alimentando o excesso de gordura diariamente e aumentando. Isso é uma coisa bem delicada, por isso eu comecei dizendo, e é o título dessa live, tudo, não é o título, perdão, eu comecei falando isso, mas não coloquei como título. Tudo na nossa vida, tanto no individual quanto no coletivo, acontece, segue um caminho, um padrão de 4 passos. Emoção, pensamento que gera emoção, emoção que gera ação, ação que gera resultado. E aí eu dei o exemplo de alguém que tem medo de sair à noite, para você entender que assim, se a pessoa não tivesse medo, ela sairia. Se ela saísse, ela poderia até acontecer aquilo que o medo, né, de ser assaltada. Mas ela também, imagina que a pessoa não tem medo, agora eu vou contar outra história. Não tem medo, recebeu um convite para ir ao teatro, sai, vai. Curte lá a peça teatral, depois vai, sai para jantar, porque é comum a gente depois do teatro querer jantar. Então ela viveu, qual é o resultado? Mais conhecimento, mais cultura, mais informação, mais bem-estar, mais neurotransmissores, aqueles chamados de hormônios da felicidade, sendo liberado na biologia desta pessoa, e ela volta para casa e vai ter uma noite de sono maravilhosa, fora os encontros, as conversas, as interações. Mas acesso à cultura, tudo isso porque ela não tem medo. Qual é o resultado? O resultado é uma expansão da vida desta pessoa como um todo, da consciência, da vida, do bem-estar, em todos os aspectos. Olha só a diferença entre o medo e a ausência do medo. O pensamento que gerou o medo. Porque o pensamento de que posso ser assaltada cria o medo de eu sair na rua à noite, ou eu deixo de sair na rua à noite e perco tudo isso que eu acabei de descrever. Que são experiências riquíssimas para a vida. Para enriquecer a nossa vida, literalmente. Para abrilhantar, para colorir, para embelezar, para alegrar
e para elevar a nossa cultura mesmo, o nosso conhecimento, nosso conhecimento da vida, das artes, de tudo, da cultura. Tudo isso porque eu tive primeiro um pensamento sobre o perigo de sair na rua à noite. Da mesma maneira, é sobre a saúde, sobre esta pessoa que minha alimentação é ótima, eu só preciso voltar a fazer exercício. Ela pensa que a alimentação dela, que é só, ela pensa que o que ela conhece sobre a alimentação é tudo que há. Ela pratica aquela alimentação todo dia. O resultado é o excesso de peso. E aí ela pensa que não é sobre alimentação, porque tudo que ela conhece de melhor, ela está fazendo, em tese. Então não é alimentação, é exercício físico que eu não estou fazendo. E aí imagina que essa mulher começa a fazer exercício físico e não obtém o resultado. Enfim, é um processo muito delicado. Porque se ela, sem procurar ajuda profissional, sem nada disso, simplesmente ela está, para ela, na cabeça dela, ela acredita que é a ausência de exercício físico, a ausência de movimento. E aí ela pode, vou começar a fazer exercício 3 vezes por semana. Isso não vai resolver. No início até dá uma diferença ali, mas rapidamente ela volta para o platô, porque no início ela está aumentando o gasto calórico em algum nível, mas não demora, é pouco tempo isso. Neste caso, em que ela mantém a mesma alimentação e ela já está com excesso de peso. Em pouco tempo ela entra de novo no platô e às vezes pode até angariar ainda mais gordura ou então manter-se naquele mesmo nível. Por quê? Porque ela desconhece outras causas. Para a questão de excesso de gordura, o maior protagonista, o maior causador ou aquilo que vai evitar ou inibir, ou enfim, reduzir quando a pessoa já tem, é a alimentação. Não importa o quão você acredite que a sua alimentação é boa, não importa o quão você tenha certeza que a sua alimentação é ótima ou é excelente. Se você está com excesso de gordura no seu corpo, com excesso de gordura corporal, eu garanto, aqui olhando nos teus olhos, que a tua alimentação não é boa, não é ótima e muito menos excelente. Porque é daí que vem o excesso de gordura. Mas, para isso, tem solução e é fácil a solução, é simples a solução. Você tem a oportunidade de vir para a Anima Mentoria, que é o meu projeto com duração de 4 meses, e encontros ao vivo e semanal, onde você vem ao vivo comigo, numa plataforma digital, numa sala digital, trazer tuas dúvidas, tuas dificuldades, teus exames, os teus medos, as tuas facilidades, tudo sobre você, para que a gente possa mapear os teus hábitos, as tuas escolhas, as tuas preferências, tua individualidade biológica e as doenças que você possa estar enfrentando, ou quais são os seus objetivos, né? Mais fácil falar qual é o objetivo, me tornar saudável, qual é o objetivo, me tornar mais saudável, promoção da saúde. Tudo isso você vai trazer, nós vamos lhe entregar conhecimentos e ferramentas que se adequem mais a todo o contexto que identifica você, aquilo que te ajuda mais, individualizar esta entrega, de maneira que você possa enfrentar, sair dessa situação com simplicidade, sem aumentar o teu sofrimento, sem dificultar, sem que você tenha que se privar daquilo que ama, daquilo que está, das coisas que você prefere. É um trabalho, embora aconteça em grupo, é individualizado no sentido de que nós vamos conhecer você, tua individualidade biológica, suas preferências, aquilo que você tem acesso, o nível de conhecimento que você tem, como eu trouxe a história dessa mulher. Minha alimentação é ótima, eu só preciso voltar a fazer exercícios. Não, ela não sabe que a alimentação dela não é ótima. Então, essa é uma individualidade dela. Nós vamos trazer conhecimentos e ferramentas que esclareça para ela
o engano, que traga clareza do engano que ela está cometendo e que mostra ela, dentro daquilo que ela conhece, das experiências dela e do que ela tem acesso, como melhorar mesmo esta alimentação e com isso reduzir a gordura corporal dela. É assim que funciona na Anima Mentoria. Fora isso, tem mais inúmeros benefícios de você vir para a Anima Mentoria. Essa garantia de que você vai deixar a doença crônica para trás e promover a tua saúde de uma maneira simples, suave e sem aumentar o teu sofrimento, considerando toda a sua individualidade, é o que nós fazemos durante 4 meses. Para que você possa, ao final destes 4 meses, já estar munida de conhecimentos e ferramentas que vão garantir, claro que você já estará muito mais saudável do que entrou, você terá a tua saúde caminhando, provavelmente já para esquecer a doença crônica, quando não for possível já ter se libertado de vez, mas na maioria das vezes a pessoa já deixou para trás. Por exemplo, se é o excesso de peso e a pessoa precisa reduzir 20 quilos de gordura corporal para poder se identificar com quem ela é de verdade. Demorei para lembrar dessa palavra. Provavelmente nos 4 meses, eu nem aconselho que ela já tenha conseguido perder, nem é saudável, nem é seguro que ela já perca os 20 quilos. Mas ela já terá reduzido bastante, a depender do nível de engajamento, dependendo da individualidade biológica, dos medicamentos e das outras doenças, já terá perdido pelo menos metade desse excesso de gordura, mas já terá também todo o conhecimento, toda uma base de conhecimento e de ferramentas que vai garantir que ela continue o processo e se livre de vez daquilo que está causando sofrimento a ela. Porque uma vez que nós te entregamos os conhecimentos e as ferramentas, eles passam a te pertencer. Você pode usá-los para o resto da tua vida, adaptá-los a você. E são... O conhecimento não pertence a mim, que vou lá te entregar na minha mentoria e aí é meu. Eu vou lá, entrego e pronto. E aí você resolve problemas. Quando terminar os 4 meses da minha mentoria, você não sabe mais fazer nada. Não. O conhecimento foi compartilhado. Ele não é meu, ele é de todas as pessoas. E uma vez que você teve acesso e junta com aquilo que você já conhece, ele tende a se tornar ainda maior. As ferramentas também continuam sendo úteis e agora você também te pertence e você vai poder utilizá-las para o resto da tua vida, sempre aprimorando ainda e adaptando àquilo que compõe a tua individualidade em todos os aspectos. Então, por isso que na mentoria nós garantimos que a pessoa vai sair com a sua situação resolvida. Resolvida nesse sentido. 4 meses, a depender, muitas vezes a pessoa vem com 3 ou mais doenças, ela não sai totalmente livre, mas ela sai em boa parte, pelo menos 50% livre, e já com a condição de acesso a conhecimentos e a ferramentas que lhe pertencem, que vai garantir a liberdade total e a promoção da saúde. Na maioria das vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes a pessoa permanece, ela renova, porque ela sabe que vai se aprofundar ainda mais, ela tem tanto resultado que ela sabe que vai se beneficiar ainda mais se continuar. E aí, antes de chegar ao final do 2º ciclo, esta pessoa já está mudando outras coisas na vida, porque a saúde já está tão resolvida que ela começa a desenvolver projetos profissionais, outros projetos de educação, de estudo, de trabalho, de projetos, de desenvolver projetos, inúmeras coisas. Porque a saúde se torna algo, já consegui, já cheguei além do que eu gostaria, mas ainda tem tempo, e expande a consciência de tal maneira que a pessoa começa a perceber e a desejar outras possibilidades. E se você que está aqui, ou que está assistindo esta live posteriormente, porque
que vai ficar disponível aqui no Instagram e brevemente subirá para o YouTube, já está pronta para reconquistar a tua saúde de vez e, portanto, para vir para a Anima Mentoria, clica no link da minha bio aqui no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria, ou se você está no YouTube ou em outra plataforma, clica no link na descrição deste vídeo, responde a aplicação e aguarda que nós vamos entrar em contato com você para uma breve conversa e para combinar com você como que vai ser a sua vinda para a Anima Mentoria. Eu encerro essa aula por aqui, essa live por aqui, prometendo a você voltar na próxima terça-feira às 19h30 com mais conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que você utilize aí no teu dia a dia, aí na tua vida, no ambiente, no lugar e nas condições em que você vive, para combater toda e qualquer doença crônica que esteja te causando sofrimento e também para promover a tua saúde. Até terça, um beijo grande.